Leblon, parte ali da região do Jockey, etc. Então, todo esse sistema teria consequências muito ruins se, num evento de grandes tempestades, ficasse com a sua embocadura totalmente entupida por areia. A terceira medida foi a medida de restituir à praia os volumes de areia que ela historicamente teria. Não havia uma cubatura desses volumes. Com base em fotos históricas, existem fotos, por exemplo, de 1937, tiradas de um ângulo como se alguém estivesse num avião ou num helicóptero ali por cima do Morro Dois Irmãos, etc. Essas fotos são disponíveis na internet, buscando lá fotos do Rio Antigo. Mas tem uma foto notável que mostra o arco de praia inteiro, do Leblon até o Arpoador, e a gente vê aqueles tufos de vegetação característicos de topo de duna, como ainda se vê hoje em alguns poucos pontos da praia de Ipanema, especialmente ali perto do country e naquela região. A indicação daquela foto era da praia apresentar essas dunas de areia com vegetação por cima ao longo de todo o seu arco, praticamente. Eu estou com 60 anos e sempre fui muito à praia, sempre morei ali na Lagoa, sempre fui muito à praia. E eu me lembro, posso estar com a memória um pouco esquecida da época, mas eu me lembro muito bem que eu ia à praia de Ipanema, pescava sempre, ia de manhã, sempre à praia de Ipanema, quase que invariante do local que eu fosse, a praia era alta. Eu chegava na calçada, eu tinha que subir a duna, descer do outro lado para então chegar na praia. Isso aí pelos anos 60. Nos anos 90, praticamente toda a praia de Ipanema-Leblon, ao início dos anos 90, final dos anos 80, a praia de Ipanema quase toda, e a praia do Leblon também, você pulava da calçada para descer na praia. A praia afundou. Perdeu-se uma quantidade de areia espetacular. Essa areia, supostamente, foi perdida principalmente pelas muitas décadas de retiradas de areia para manter o canal de Jardim de Alá aberto, sendo que a areia retirada era levada para outros fins, com boas intenções. Não havia aí nenhuma malícia de negociatas ou coisa do tipo. Havia, por parte do poder público, o entendimento que, licenciando para uma empresa a manutenção do canal, em troca da areia extraída do canal, seria bom para o poder público, que não gastava dinheiro, e garantia a macrodrenagem, e a empresa faria o uso que quisesse daquela resque, aquele pouquinho de areia que ela tirava dali. O próprio Jockey Club, durante algum período, ali no início dos anos 80, uns 3 ou 4 anos, foi o responsável pela manutenção do canal Jardim de Alá e extraiu dali um bocado de areia para usar no nivelamento e renovação do pátio lá, das pistas do jockey, etc. E tal. Não há registro de quanto de areia teria sido dragado. Existem poucos registros esparsos que eu conheço. Por exemplo, existe um registro me foi dado isso de forma verbal, de um engenheiro da Sursan, que operou a dragagem lá, e ele me disse que tirava cerca de 2.500 metros cúbicos de areia por mês. Se a gente faz uma conta, dá uns 30 mil metros cúbicos por ano. Foi mais ou menos o que o Jockey tirou também, segundo relatos do pessoal do Jockey. 30 mil metros cúbicos por ano, em 30 anos, dá quase 1 milhão de metros cúbicos. Não? É areia para caramba. Então, se a gente colocar isso num horizonte de 50 anos, a gente entende por que as dunas sumiram. Por que a praia, que era mais alta que a calçada, ficou mais baixa. Então, essa recomendação número 3 era a recomendação de restituir o estoque de areia da praia. Não era para engordar a praia, como foi feito em Copacabana, ganhando o terreno ao mar, avançando o litoral,
para permitir ampliação de pista de rolamento, etc. Não há nada disso. A ideia era simplesmente restabelecer o estoque de areia que outrora existia. E a quarta recomendação desse trabalho que nós fizemos foi de planificar um pouco o fundo da lagoa. Por quê? Nós constatamos com os levantamentos de batimetria que foram feitos lá nos anos 90, que havia crateras imensas dragadas na lagoa para realizar os aterros que foram feitos antes de 75, quando foi, então, o decreto do Marcos Tamoio delimitando a orla. Mas foram feitos os aterros do Parque dos Patins, o aterro do Parque da Catacumba, principalmente esses dois são os principais. E a jazida de areia para esses aterros foi prospectada no próprio campo da lagoa, gerando, então, crateras imensas, né, com profundidades que chegam a 9 metros. Eu tenho aqui no desenho aqui um mapinha, deixa eu botar aqui para trás. Isso aqui dá uma ideia de uma batimetria da lagoa, né? Então, mostra, isso aqui foi basicamente o material dragado para fazer o aterro aqui. Certo? Aqui tem 9 metros de profundidade, chega lá, 9 metros de profundidade. Isso aqui foi material dragado para fazer o aterro, acerto de terras aqui. Então, nós temos nesse mapa esses panelões aqui com profundidades enormes, enquanto a gente constata que o fundo da lagoa ele é extremamente plano, com profundidades aqui nessa parte em torno de 3,5 metros, aqui assim em torno de 3 metros, isso aqui é 2. Então, é um fundo muito, muito plano, com esses buracos, que são, evidentemente, biodigestores anaeróbicos, produtores de gás sulfídrico e metano, porque estão sempre totalmente anóxicos. Né? O fundo da lagoa, frequentemente, fica todo ele anóxico. Mas esses buracos aqui, eles ficam sempre anóxicos. E são sempre extremamente nocivos sobre o aspecto ambiental. Então, uma das recomendações era de que essas áreas cor de laranja representam os assoreamentos que ocorrem principalmente nas saídas de canais de drenagem e de riachos canalizados na bacia da lagoa. Então, existem aqueles leques de deposição, que é principalmente material arenoso, mais graúdo, que se deposita logo junto à saída dos canais. Então, a gente tem alguns que são muito fáceis de se identificar, né? Aqui junto da Ípica, em frente à Igreja São José, aqui junto do Vasco da Gama, aqui na região do Rebouças e tantas outras. E aqui no Rio Macacos e Cabeças, que confluem aqui, toda essa parte. Então, essa parte cor de abóbora é uma parte extremamente rasa e que ficaria aflorada quando a lagoa se conectasse diretamente com o mar. Ficariam, então, corpos d'água em sistema de vasos comunicantes, e o nível médio da lagoa seria muito próximo do nível médio do mar. A flutuação da maré na lagoa seria atenuada em relação à flutuação da maré no mar, significativamente atenuada. Mas o nível médio ficaria mais baixo, cerca de 40, 50 centímetros, em relação ao nível médio que vinha sendo mantido artificialmente por operação de comporta. Os operadores públicos tinham a ideia de que manter a lagoa bem alta facilitava a limpeza do canal, porque a comporta ficava fechada, a lagoa ficava bem acima do nível do mar, a draga criava um caminho na maré baixa, e aí eles abriam a comporta, descia aquela água com uma velocidade muito grande, porque o desnível para o mar era suficiente para isso, e o próprio escoamento das águas arrastava, fazia uma espécie de varredura hidráulica, limpeza dos sedimentos, então limpava o canal. Então, aproveitavam esse desnível para ajudar na dragagem e manutenção do canal. Depois a lagoa equilibrava, começava a maré a entrar de novo,
já entupia o canal de novo, e aí já fechava a comporta e começava o processo de acumular água, que não é difícil de acumular, porque é uma região de balanço hídrico francamente positivo, chove mais do que evapora. Então, a lagoa tende a subir o nível. O fato de você ligar a lagoa com o mar, ela ficaria, então, dinamicamente flutuando com a maré em torno do nível médio dela, que seria um pouquinho acima do nível médio do mar, mas seria abaixo dos níveis artificiais mantidos na lagoa por operação da comporta. E aí haveria o afloramento dessas áreas muito rasas, em cor laranja aqui. Então, uma recomendação que foi feita era de que os fundos altos da lagoa fossem raspados, de maneira que você recuperasse esse espaço aquático perdido para o assoreamento. É um processo natural, mas nem sempre tudo que é natural é desejável. E esse sedimento fosse aproveitado para tampar esses panelões, restituindo, então, uma fisiografia de fundo natural, como a lagoa tinha em épocas passadas. Então, acabaria com esses buracos que não são positivos, né? Então, foram essas 4 recomendações, o projeto original lá de 1992. Esse projeto ficou praticamente dormente até mais ou menos 98, quando a Prefeitura contratou o Laboratório Nacional de Engenharia Civil para fazer um estudo detalhado e um projeto básico de engenharia. Reparem que o estudo da COP não faz projeto de engenharia, a COP não é empresa de engenharia. A COP faz estudos de problemas e propõe soluções de forma conceptual, faz a concepção da solução e faz os cálculos para mostrar se aquilo é viável ou não é viável. Ela não faz projeto de engenharia, ela não é concorrente, nem é função dela fazer projeto de engenharia. Isso é função de empresas que fazem de engenharia. Mas o LENEC foi, então, contratado pela Prefeitura, em 98, para avaliar as propostas, dar uma sugestão diferente, se assim julgasse pertinente, e fazer um projeto básico de engenharia. O LENEC analisou diversas propostas e, no fim, concluiu que a proposta que tinha sido feita pela COP em 1992 era de uma concepção adequada. E aí detalhou essa concepção. No detalhamento do LENEC, eu devo dizer que, na época em que o LENEC foi contratado, a Fundação Rio Águas fez um acordo de cooperação com a COP e me contratou como assessor técnico, né, para fazer uma interface técnica, participar de reuniões, etc., com os técnicos da Prefeitura e o do LENEC. E eu participava também. Nessas reuniões, eu, já para o final, quando o LENEC entregou seus pareceres finais, eu alertei que o relatório final do LENEC trazia o que eles chamavam de alternativa 1, 2 e 3, que eram a mesma alternativa com variações de tamanho. Então, a alternativa 1 do LENEC era o projeto da COP, com a largura do canal, profundidade do canal, extensão, mais ou menos tudo igual. A alternativa 2 do LENEC tinha a mesma embocadura da alternativa 1, com os guia-correntes. Porém, o canal do Jardim de Alá seria mantido na sua largura atual, porém, sua profundidade seria aumentada para 2,80 metros. Então, as 3 alternativas mantinham a opção de ligação da lagoa com o mar por embocadura com guia-correntes. Então, eram iguais. A embocadura das 3 alternativas era igual. O que diferenciava uma da outra era, a alternativa 1,
um canal com a dimensão do projeto da COP, que era um canal com largura de 30 metros. Né? O canal hoje tem 18 metros na parte mais larga. Aí passaria a ter 30. A alternativa 2 mantinha a largura atual e aumentava a profundidade dos atuais em torno de 0,70 para 2,80 metros. E a alternativa 3 mantinha o canal atual tal como ele era, sem alargar nem aprofundar, só fazia embocadura. E a ideia do LENEC era que, olha, podemos fazer essas alternativas, porque aí, numa segunda etapa, a gente, então, se for necessário, faz, então, o refinamento e o alargamento do canal, o aprofundamento, mas primeiro vamos ver como é que está, para ver como é que fica. Na época, eu critiquei com a prefeitura 2 coisas. Primeiro, isso, para mim, não caracterizava 3 alternativas. Por quê? A concepção era a mesma. Para mim, representava dimensionamentos diferentes da mesma concepção. A alternativa teria que ser alguma coisa com uma lógica diferente, e não com a mesma lógica. Nesse relatório que eu escrevi para a prefeitura, eu dei como exemplo, falei, por exemplo, uma alternativa seria você imaginar que a questão da embocadura, isso é, do fim do canal até o mar, fosse feita por uma ligação através de dutos afogados, ao invés de guia-correntes, como havíamos projetado em 92, e o LENEC detalhou em 99. Então, isso eu fiz um esquemático, mandei isso para a prefeitura, dizendo, isso aí é uma alternativa, porque realmente é uma concepção diferente. Outra alternativa é, não fazemos nada, deixamos como está, e vamos, então, fazer uma otimização da gestão ambiental da bacia, e ver se, com isso, as coisas ficam boas, etc., sem fazer obras nenhuma. Só o que pode ser feito para otimizar as condições no entorno da bacia hidrográfica. Então, esse foi um relatório que eu fiz à prefeitura em 2001, janeiro de 2001. Só para situar historicamente a questão dos dutos afogados. Ok? Muito bem. Quando foi em 2008, final de 2008, fui procurado, então, pelo senhor Paulo Farag, da empresa EBX, que eu não conhecia, me marcou uma visita, foi lá na COP, junto com um outro técnico da EBX, e mais outro. Um era o Eduardo Cruz, que também é um biólogo, junto com o Paulo Farag também, e mais uma outra pessoa, que eu não me recordo o nome. E, então, contaram que eles estavam trabalhando em parceria público-privada e queriam analisar uma possibilidade de uma solução para o canal do Jardim de Alá que não fosse